Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Boa noite aos nossos amigos que estão nos assistindo pelo nosso canal do YouTube. É um prazer tê-los, né? Que vocês possam compartilhar, curtir, para que a gente possa alcançar cada vez mais irmãos. Então, vamos iniciar os trabalhos de hoje, nossos estudos, com os nossos irmãos Cláudio e Ricardo, abrindo com a música do nosso mentor, Padre Germano. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso ser abre é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Gratidão, Cláudio e Ricardo, por essa abertura. Vamos fazer a nossa página de abertura. O livro é Ceifas de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Eu vou abrir aqui em alguma página. Página 94. São algumas reflexões. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando que, de criatura para criatura, difere a fase do êxito. Não aniquilarás com inutilidades o tempo de teus irmãos, porque toda hora é agente sagrado nos valores da criação. Não extinguirás a afeição na alma alheia, porquanto ignoramos todos nós com que instrumento de amor a sabedoria divina pretende mover os corações que nos partilham a marcha. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que renteiam contigo, observando-se que as estradas para Deus obedecem à estrutura e direções que variam ao infinito. E a última, reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições dentro do assunto, preceitua simplesmente, não matarás. Vamos fazer a nossa oração, agradecer ao nosso querido Deus, querido Pai,
nosso amigo amado Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos nesta casa, Aprendizes do Bem, onde temos o nosso Padre Germano como mentor e toda a espiritualidade que nos protege. Agradecer por hoje, agradecer por essa oportunidade de mais uma noite de estudos, de mais uma noite de aprendizado, de mais uma noite de concretizar a nossa fé nessa doutrina maravilhosa. Que a gente possa ter uma noite tranquila, de paz, de harmonia, e que toda a espiritualidade aqui presente possa estar intuindo de uma forma bem abrangente e com muito amor o nosso irmão Jonatas Souza, que vai fazer o estudo de hoje. Com certeza ele vai trazer informações e mensagens que vão tocar aos nossos corações, porque ninguém está aqui por acaso. Então agradecemos a Deus, pedimos permissão para iniciar os estudos dessa noite. Graças a Deus. Nosso querido irmão, companheiro já de longas datas, está agora com a palavra. Queridos amigos e irmãos, Vai. eu não que vou cantar. Tá bom. Que a paz de Deus continue em nossos corações. E uma companheira daqui, que eu não vou dizer o nome, esteve em nossa casa conversando conosco e ela me deixou extremamente à vontade. Ela falou que a casa de Humberto de Campos e a casa SEAB, elas estavam tão próximos que ela se sentia em casa. Eu vou pegar essa carona. Eu estou em casa. Aceite o nosso abraço, o abraço da Casa Espírita Humberto de Campos a todos vocês. E eu costumo sempre dizer que nós estamos lá na Rua das Ametistas 178, fazer meu comercial, né, porque eu ganho para isso. Fique inteiramente à vontade. E o nosso assunto hoje é para falar sobre uma coisa tão fácil. Perdão das ofensas. E por que falar sobre perdão das ofensas? Primeiro de tudo, a gente vai lembrar alguma coisa que a doutrina espírita defendeu desde quando surgiu. Fora da caridade não há salvação. E a gente sabe perfeitamente que a salvação não é aquela salvação que a gente costuma falar, né? Fora da caridade não há crescimento, não há evolução. A gente não vai chegar ao patamar que precisa estar. E a gente lança logo uma pergunta para justificar a nossa conversa de perdão das ofensas. Sem perdoar, alguém consegue fazer a caridade na íntegra? Não. Não. Ah, mas eu sou caridoso. Opa, cuidado com essa afirmação. É caridoso porque, porque eu dou uma quentinha de vez em quando, eu dou um trocadinho a alguém, eu dou um café. Isso é excelente. Porque esse é o primeiro passo, porque podem ter certeza, sem ofender a ninguém, teve alguma época de nossas existências que a gente apagava a luz assim, de mão fechada, para não abrir. Então, se hoje a gente está abrindo uma quentinha, um cafezinho, bom, excelente. Agora, quando um dia nós desencarnarmos, que todos nós vamos, né? Chegar na espiritualidade, eu dei um monte de quentinha, viu? Cadê o meu lugar? Vai cair do cavalo. Vai cair do cavalo. Porque isso ainda não é caridade. Isso é os primeiros passos, aquele engatear da caridade. Porque caridade sem perdão ainda não é caridade. Paulo dizia, né? Eu poderia falar a língua dos anjos. Olha, falar a língua dos anjos. Se eu não tiver, eu nada sou. Portanto, o perdão das ofensas é de uma extrema importância.
Jesus diz para cada um de nós: perdoar os inimigos. Como fazer uma coisa dessa sem começar a entrar a fundo nessa palavra perdão? Daí a preocupação nossa de tentar falar sobre o perdão. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, o perdão das ofensas é tão importante para cada um de nós, porque que ele coloca o capítulo 10 todo nos preparando, nos ajudando, fazendo com que a gente vá entender para no final ele falar sobre perdão das ofensas. Perceba bem como é que o capítulo 10, que é Bem-aventurados de Misericórdia, começa. Ele começa falando de reconciliação com os inimigos. E Jesus diz: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás com ele a caminho. Olha a importância da reconciliação. Enquanto estás a caminho. Era Jesus nos mostrando que, na realidade, a gente precisa aproveitar a ocasião aqui e agora para essa reconciliação. Porque é mais fácil. É mais fácil eu ofender a vocês agora, nessa existência. E, de repente, por alguma coisa que eu tenha feito de bom, se é que eu consigo fazer, vocês vão dizer, deixa pra lá. Mas sabe por quê? Porque, felizmente, e eu digo isso de cadeira, felizmente vocês não sabem quem eu sou. Porque senão eu não estava aqui falando. Esse cara aqui falando, não, vá procurar outro lugar para falar. Porque, na realidade, eu não sou o Jonatas. Eu dei identidade falsa para vocês, viu? Me perdoe. Mas eu não sou Jonatas. Eu estou com a minha identidade hoje, Jonatas. É por isso que eu sou um falsificador. Porque, na realidade, vocês não são isso que estão aqui. Nós temos uma bagagem enorme. E se nós não aproveitarmos esse bem que o corpo físico faz a cada um de nós, de me esconder, vocês não me dariam nem a oportunidade de estar aqui falando. E quem sabe se aqui entre nós eu não tenha, como a nossa companheira falou, ninguém está aqui por acaso. Eu também não estou aqui por acaso. Quem sabe se não é a minha oportunidade de minimizar as agressões que eu fiz a vocês. Então, essa é a hora. É a hora de nós tentarmos fazer. É por isso, gente, que eu tento ser educado com vocês, para tentar enganar vocês mais uma vez e vocês consigam perdoar as ofensas que eu fiz ontem. Mas a gente precisa aproveitar essa oportunidade agora. É por isso que Jesus dizia: reconcilia-te com os teus inimigos enquanto estás com ele a caminho. Porque daqui a pouco a gente vai desencarnar e você, ao invés de me dar aquele abraço que você me deu aqui, pô, mas era esse cara. Mas aí você vai pensar, puxa, mas nessa existência, na existência passada, a gente conseguiu até se abraçar. Já percebeu que diminuiu a inimizade? Já percebeu que já diminuiu alguma coisa? Porque se deixarmos para depois, como Jesus nos recomenda, tem que ser agora, minha gente, eu não sei se depois a gente vai conseguir. Porque nós vamos nos enxergar tal qual nós somos. Então, a dica do mestre é fabulosa. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Isso é o Evangelho que diz para nos preparar ao estudo de hoje, perdão das ofensas. E o Evangelho diz mais,
Na segunda lição, ele diz o seguinte: ele fala do sacrifício mais agradável a Deus. E perceba bem a grandeza de Jesus. Como ele era didático. Qual era o costume da época? Sacrifícios. Oferendas, ou não era? Era o top da época. Tanto que aquela passagem que Jesus entra na igreja, que dizem, né, que ele saiu chutando não sei o quê, que eu não acredito muito nisso, mas na realidade, dentro da igreja, tinha realmente esse comércio. Sabe por quê? Porque as pessoas compravam dentro da própria igreja, dentro do próprio templo, melhor dizendo, as oferendas que iam fazer. Então era, ó, lucrativo. Vamos vender passe? É lucrativo. É lucrativo. E por isso que Jesus estranhou. Mas ele não podia, de uma forma radical, acabar, olha, a partir de hoje não tem mais sacrifício. Acaba com esse negócio de oferenda aqui, viu? Acaba com esse negócio. Não, não podia. E ele aproveita aquelas oferendas para nos dar esse ensinamento. Quando fores depositar a tua oferenda no altar, deixa ela ao lado, volta e reconcilia-te com o teu inimigo. Depois, volta e faça a oferenda. Percebe que didática fabulosa? Ela é, mais uma vez, a preocupação de Jesus, não só na primeira, quando ele diz para reconciliar com os nossos inimigos, mas também na hora da nossa oferenda. Não dá agora não. Vai lá e pede primeiro desculpa ao cara. Depois que você der desculpa ao cara, aí sim, Deus vai aceitar a tua oferenda. Por quê? Está partindo de alguém ainda não puro, mas que tem vontade de acertar. E a gente, me perdoe, eu vou ofender vocês agora, nós somos tão tolos. Eu não ia dizer que eu era tolo sozinho, né? Peraí, você não queria que eu dissesse, eu sou tolo. Né? Não. Nós somos tão tolos que não aproveitamos isso, de que Deus que quer dar o melhor para cada um de nós, nos favorecer naquilo que puder. Então ele não pede santidade. Percebe que coisa espetacular? Ele não pede santidade. E eu vou ofender vocês mais uma vez. Se pusesse ali na porta, quem errou hoje não entra, o orador ia faltar. Não ia faltar. Porque ainda é natural, gente. É natural o erro em nossa condição evolutiva. Então não se queiram santos. Não se queiram santos, porque ainda não é tempo. Agora, se queiram melhores. E é isso que a gente tem que aproveitar. Que Deus nos faculta a oportunidade de utilidade, ainda sem termos condições de tê-la. Mas é a chance que Ele nos dá. Eu tenho certeza, tanto aqui como em nossa casa, quando chega alguma pessoa e que tem vontade de trabalhar, pelo menos lá não tem, eu tenho certeza absoluta que aqui também não tem. Um questionário. Me diga aí quem você é. Me diga aí o que você faz. Me diga aí aonde você errou. Pronto. Acabou com tudo. Não. O Pai João de Aruanda tem uma frase que eu tenho até escrita assim na minha mesa de trabalho, que eu não sei, ela está lá mais pelo menos há uns 10 anos, mas eu ainda não consegui decorar. Mas eu sei o que ela diz. Ela diz o seguinte, que não peça nem de você, nem dos outros, aquilo que nem Deus ainda está pedindo. É exatamente isso que a gente tem que perceber. Deus não está pedindo a nós hoje que nós sejamos santos. Não. Ele está pedindo, através dos ensinamentos de Jesus, que a gente se reconcilie com os nossos inimigos. Ele não está falando ainda de perdão, porque reconciliar não é perdão ainda. Reconciliar não é o perdão ainda.
É você chegar. É você admitir. Não é o perdão. Mas ele já está mandando a gente, já está nos dando a sugestão. Isso está no Evangelho, capítulo 10. Bem-aventurados e misericordiosos. E na terceira lição desse mesmo capítulo, olha a mesma insistência. Na terceira questão, ele diz aqui, argueiro e a trave no olho. E diz lá a parábola. Como é que você vê um argueiro no olho do seu companheiro e não vê uma trave no seu olho? Quer dizer, o argueiro era um cisquinho e uma trave, um pedaço de bambu, um pedaço de madeira. Quer dizer, eu sou capaz de olhar o teu erro pequenininho e não consigo ver o caminhão de erro que eu carrego. Como é que eu vou, desta forma, me reconciliar com você, se eu não consigo perceber que o erro está comigo? Aliás, a gente abre o parênteses aqui, é alguma coisa que a gente tem que pensar, gente. A gente terceiriza tudo. Até o meu erro é terceirizado. Eu errei porque você me agrediu, viu? Não, eu te agredi não foi porque você me agrediu. Eu te agredi porque eu sou agressor. Não, mas é muito mais fácil eu dizer que foi. Ele me deixou nervoso. Não me deixou nervoso coisa nenhuma. Eu agredi porque eu sou agressor. Não é porque ele deixou nervoso. Eu não sei se eu já contei aqui uma vez um caso que aconteceu com o Gandhi na Inglaterra. Eu já contei. Alguém não lembra? Então eu sou pago para lembrar. Deixa comigo. Gandhi ia passando, aí veio um soldado, deu um soco no rosto do Gandhi. Ele levantou, limpou o rosto e foi embora. O cara parou na frente dele, deu outro soco. Ele levantou, limpou o rosto e foi embora. O cara foi, deu outro soco. Ele levantou, limpou e foi embora. E o cara tão... Não sei como é... Quem foi que te ensinou a ser tão covarde assim, hein? Aí o Gandhi com a maior calma. Foi esse homem que está pendurado aí no seu crucifixo. Percebe? Então, vamos parar de terceirizar. Nós erramos não é porque o outro errou. Nós erramos porque ainda carregamos as nossas mazelas. Nós carregamos os nossos erros. Eu sei que a gente tirou um bocado de desculpa do nosso lado, né? Porque eu cheguei em casa, a esposa não faz alguma coisa, eu dou um grito, mas foi porque ela não fez. Aí, o marido chega, esqueceu de alguma coisa, a esposa também dá um grito, aí dá um grito porque ele esqueceu. Não, ela deu um grito porque quis gritar, e eu dei um grito porque quis gritar. Não é o outro, sou eu. Isso é a maneira que o Pai tem para fazer com que a gente chegue num patamar melhor. E a última lição desse capítulo, antes de chegar à nossa proposta, que é perdão das ofensas, eu não falei perdão das ofensas não, hein? Isso aqui vai acabar umas 10 horas, 11 horas da noite, porque eu ainda não falei da perdão das ofensas. E aí, ele diz que a quarta, ou seja, a quarta lição que nos mostra esse caminho é: não julgueis para não ser julgados. Isso, meu Deus do céu, é muito difícil. Porque as nossas imperfeições não conseguem ainda entender que o outro está a caminho igual a mim. Não, ele não está com o caminho igual a mim. Ele está com o caminho pior, porque ele também é pior. É assim que a gente faz. A gente não consegue olhar ninguém sem julgar. Lamentavelmente, gente. O que é o estereótipo? Não é a aparência? E às vezes a gente corre do indivíduo só porque ele não é muito bonito. Isso não é meu caso não, viu, gente? Não é meu caso. Mas a verdade é essa. A gente cria estereótipo a todo momento. E criar estereótipo é julgamento. Ah, mas no mundo que está, do jeito que está assim, você não pode acreditar em ninguém. Ué, se a gente não pode acreditar em ninguém, eu vou dizer um negócio para vocês, hein? Estamos fritos, viu? Estamos fritos.
Porque a gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar. A gente vem aqui por quê? Padre Germano não vai fazer nada para a gente, vai? Não vai fazer nada. Então eu não vou acreditar? É essa a proposta? Não, a gente tem que acreditar sim. Senão não estaríamos aqui, gente. Isso aqui está protegido, não está largado, não. Cada um de nós tem um companheiro que está 25 horas por dia do nosso lado. Além disso, tem um companheiro que toma conta da tua rua. Sabia disso? Que tem um companheiro que toma conta da tua rua? Tem que tomar conta do teu quarteirão. Ué, quarteirão também tem. É um dos livros do André Luiz, que eles vão a um determinado lugar e o Anacleto, se não me engano, diz, pô, não vamos perguntar ao responsável pelo quarteirão. E se você for crescendo a escala, vai chegar ao máximo quem toma conta do Brasil, quem toma conta da terra. E eu vou dizer que não tem que acreditar. Tudo bem, gente. Eu sei que está complicado, tá? Mas eu preciso continuar acreditando. E é exatamente para acreditar que eu não preciso julgar. E agora sim, a gente vai pensar no perdão das ofensas. Porque já está bem justificado qual a finalidade de perdoar. E aí, não só pelo que está contido no Evangelho, na passagem de Jesus, a ciência ainda vem nos dar uma mãozinha. Porque a ciência vem nos mostrar, ela nos trouxe 10 motivos os quais precisamos perdoar. E diz mais, perdoar pode trazer inúmeros benefícios, tanto para a saúde física Mental. como para a saúde mental. Então percebam bem, além de todo o ensinamento de Jesus, além de todo o ensinamento dos amigos espirituais, nos induzindo a isso, a gente não tem mais saída, gente. Não tem mais saída, porque agora é a ciência que está dizendo que tem que fazer. Enquanto a gente estava, será que é verdade? Será que a gente precisa perdoar? E Jesus falou, mas será que é verdade mesmo? E os espíritos dos amigos vêm, manda perdoar, mas será que é? Gente, mas agora não tem jeito. A ciência está dizendo que o perdão pode trazer inúmeros benefícios físicos e morais. E como a gente é... Perdão, agora eu vou quebrar o galho de vocês. E como eu sou extremamente interesseiro, eu agora tenho um motivo mais a perdoar. Agora a ciência está dizendo que eu preciso perdoar para melhorar o meu condicionamento físico e psíquico. E eu peguei 10 motivos os quais a ciência, inclusive alguns da ciência está até estudando, para a gente praticar o perdão. E o primeiro deles é que o perdão pode ajudar as emoções negativas. O perdão nos libera de emoções negativas. Vocês concordam, e vocês que discordem para ver uma coisa só, que o não perdão é um sentimento rancoroso? É um sentimento que não faz bem? A ciência hoje está dizendo que o nosso sistema imunológico é aquele sistema que nos protege de todos os vírus que estão à nossa volta. A ciência diz que este sentimento rancoroso de mágoa, ele diminui a nossa imunidade. Então, muitas das vezes, nós estamos doentes, nós estamos resfriados, nós estamos com aquilo ou com aquilo outro. Sabe por quê? Porque carregamos esses sentimentos negativos. E quando eu digo sentimento negativo, não é só o rancor, não. Porque o rancor não está sozinho. Não, eu só tenho rancor dele. Não, não tem só rancor, não.
Você tem a raiva mesmo, assume. Você não gosta de ver ele bem. Não gostar de ver alguém bem, entre aspas, tem inveja desse indivíduo. Então perceba quantos sentimentos que o perdão te libera para que você possa ter uma imunidade melhor. E sabe por quê? A dificuldade toda de nós perdoarmos? Sabe qual é a razão? Lá no fundinho, sabe? Sabe qual é? Hã? Eu não entendo mímica. Vamos dizer que é um orgulho, porque na realidade o orgulho está na base de tudo. Mas é a nossa vaidade, gente. Eu não perdoo porque eu sou extremamente vaidoso. E o que é vaidade? É fazer um julgamento de você próprio o mais alto possível. Pois bem, eu sou o faraó do século 25. Você já viu alguma vez faraó perdoar? Na história que vocês ouviram de todos os faraós, você viu algum faraó perdoar? Não. Dizer não para o faraó era o quê? Pode me matar. Era isso. Sabe por quê? Porque ele era um Deus. Ele era o Deus. Então, se você me ofende, você ofendeu a um Deus. E como é que tu quer que eu te perdoe? Então, a gente precisa trabalhar isso. Todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai Criador, que estamos a caminho da evolução. Portanto, iguais. Não é igual no estereótipo, mas igual dentro dos mesmos direitos e deveres. Portanto, se somos iguais dentro dos direitos e deveres, devemos, na realidade, nos comportar como tais. Portanto, se eu te agredir ou você me agredir, se nós não fôssemos faraós, daria para desculpar. Mas a gente não quer. E a ciência está dizendo, gente, querem melhorar alguma coisa do seu estado imunológico? Por favor, tire todo e qualquer sentimento contrário de você. E um dos piores sentimentos contrário é o rancor. Ele às vezes é tão forte, gente. Eu conheço pessoas da mesma família que já têm mais de 20 anos que não se falam. Morando no mesmo bairro. Melhor dizendo, morando na mesma rua. Caramba. Morando na mesma rua. Eu acho que não existe mal nenhum que justifique tanto tempo você não falar com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com a sua prima. Não existe. Não tem justificativa. Sabe qual é a única justificativa? A nossa vaidade e o nosso interesse de continuar mantendo esse mesmo sentimento rancoroso. Você todo dia pensa. Eu não penso não. Pensa. Não vem dizer para mim que não pensa não, que pensa. Se você não desculpa alguém, se você não perdoa alguém, é porque você está sempre pensando naquilo que aconteceu. Porque se você não tivesse sempre pensando naquilo que aconteceu, você já tinha esquecido. Mas você não quer esquecer. Porque eu sou o faraó não esquece. É por isso que todo dia eu lembro, puxa, aquele cara me ofendeu. Puxa vida. E já tem 20 anos que eu estou dizendo que ele me ofendeu. E você vê que é absurdo. Todas as vezes que eu penso, eu sofro a coisa outra vez. Ou seja, não perdoar é cultivar a dor. O tempo que você é que determina. Pode ser para agora, pode ser para amanhã, mas pode ser para as outras existências. E a ciência diz mais.
perdoar diminui o estresse. Ué, o que tem a ver perdão com estresse? Porque o estresse, na realidade, é o acúmulo de coisas boas ou ruins. Boas ou ruins? Ruins. Porque se não fosse ruins, não dava estresse. Só dá estresse porque ela pode até, na realidade, não ser uma coisa ruim, mas você a vê como uma coisa ruim. E é por isso que você fica estressado. Ué, se é uma coisa ruim, o não perdão, o sentimento rancoroso, todos os sentimentos negativos vêm o quê? Aumentar a tua carga de coisas que você não gosta, que te oprime, e você se torna cada vez mais estressado e às vezes não sabe o porquê. E tem mais. Vocês já ouviram falar, pelo menos algum médico falar, dizer assim, não, ele fez um câncer? Vocês já ouviram esse termo? Tem alguns médicos que já estão usando esse termo. Não, ele fez um câncer no duodeno, ele fez um câncer no estômago. E realmente ele fez. Porque ele provocou aquilo. Os sentimentos negativos provocam, eles rompem a tua estrutura espiritual e quando essa estrutura espiritual está rompida, ela chega ao somático. Portanto, úlcera, gastrite, câncer, eu não vou dizer que a gente vai evitar de uma vez por todas, mas pode minorar através do sentimento de perdão. E a ciência, gente, continua dizendo mais, olha, percebam bem quantos motivos que a ciência está dando para que a gente se apegue pelo menos a um e diga, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele diz mais que o perdão, ele fortalece o relacionamento. É o contrário do que a gente pensa, né? Tanto que é o contrário do que a gente pensa, que a gente diz assim, não, eu perdoo, mas eu quero ver ele bem longe de mim. Quero ver ele bem longe de mim. Não. Esse quero ver bem longe de mim significa dizer que ele ainda não perdoou. Porque quando ele perdoa, em realidade, ele aproxima, o relacionamento aumenta e as pessoas conseguem até perceber que realmente pisaram na bola com você. E quando ela percebe que ela errou com você, você pode ter certeza que o relacionamento está sendo fortalecido. Então, o perdoar é muito pelo contrário do que dizem que, não, perdoou, mas não tem mais jeito. Não tem jeito sim. É porque, lamentavelmente, a gente ainda não perdoou. Ainda bem que Jesus não é assim. Vocês já pararam para pensar se Jesus fosse assim? Como é que seria uma situação? Depois a gente pegar e botar ele na cruz. Não, eu não botei, botou. Ninguém que botou, não que botou. Como é que seria? É exatamente esse enfoque que a gente tem que ter de lembrar de Jesus que ele, além de perdoar, ele advogou o nosso caso. Pai, perdoa, que eles não sabem o que faz não, viu, pai? Eles estão... Deixa pra lá, que ele não sabe o que faz. É esse perdão que a ciência está dizendo que a gente precisa lutar contra ele. E ele diz mais. O perdão, ele é o catalisador do crescimento pessoal. Sabe por quê? Porque quando você não perdoa, a doutrina espírita é bem clara quando diz isso. Divaldo, inclusive, uma das palestras, ele diz assim, que quando alguém não gosta de mim,
é problema dele. Quando eu não gosto de alguém, é problema meu. Então significa dizer que quando nós não perdoamos, o problema é nosso. Não é o problema do outro. Mas o outro me agrediu. Ué, tá bom, ele me agrediu. Mas o perdão é meu, não é dele. Então, se eu não perdoo, o problema é meu. E quando eu tenho problema a resolver, eu não caminho, gente. O nosso psiquismo é assim. Vocês sabem por quê? Da onde surge esses males que hoje a TVP trata, né? De traumas que determinadas pessoas carregam, de problemas não resolvidos ontem, em vidas passadas. Por isso, TVP. Significa dizer que eu, inconscientemente, eu fico preso. Não é assim que acontece, particularmente nas manifestações mediúnicas que a gente vê? O companheiro se manifesta, ele que agrediu está preso àquele fato. Mas aquele cara que foi agredido já foi embora. Sabe por quê? Porque ele se desprendeu. Ele não está preso mais ao fato. Ele se liberou para caminhar. E é isso que ele diz. O nosso crescimento só vai, na realidade, continuar caminhando se eu olhar para trás e não ver nada que ficou para trás. Eu tenho que resgatar esse meu mal, mas aí você já está invertendo tudo, mas foi o cara que te ofendeu. Esquece a ofensa, pelo amor de Deus. O ofensor é problema dele, não é problema meu. O meu problema é não carregar esse sentimento. A gente inverte. A gente está sempre invertindo. Está sempre pensando no agressor como agressor. Não. Ele fez o que estava dentro da condição natural naquele momento dele. Era aquele momento dele. Talvez hoje ele nem fizesse isso. Mas naquele momento, era o momento que ele tinha. E ele fez. Eu não tenho nada a ver com isso. O que eu tenho a ver é eu não carregar esse sentimento provocado pela ação dele. Enquanto eu não me liberar disso, eu não consigo caminhar. A gente precisa entender que nós somos, embora filho do mesmo pai, participamos da mesma época existencial, mas somos diferentes. Cada um tem a sua condição específica. Cada um de nós vai ter que caminhar com seus próprios passos. Ah, tem os reajustes coletivos? Tem, lógico que tem. É por isso que vocês estão me ouvindo. Isso é reajuste coletivo, gente. Não tenho dúvida. E eu fico à vontade porque eu estou ajudando vocês a resgatar o problema coletivo. Tem coletivo? Tem. Mas mesmo nesse coletivo, cada um está aceitando, está entendendo de uma forma. Isso significa dizer que o caminhar é problema exclusivamente nosso. E, lamentavelmente, a gente não pensa assim, né? Não, eu não vou fazer, ele não está fazendo a parte dele. O que eu tenho a ver que ele não está fazendo a parte dele, gente? Ele não está fazendo a parte dele, é problema dele. Ué, isso não é egoísmo, não? Não é egoísmo, não. Porque eu preciso fazer. Se ele vai fazer ou não vai fazer, eu preciso fazer. E é isso que o perdão faz com cada um de nós. Ele nos libera. Ele nos facilita a caminhada. E ele diz mais. O perdão traz, gente, uma coisa que todo mundo quer. Ah, eu quero é paz. Como é que você vai ter paz carregando rancor dentro de você? Que paz é essa? Não.
Se você quer paz, primeiro construa a paz aonde? Dentro de você. Eu odiando, eu com amargura, eu chateado com alguém, jamais a paz vai estar comigo. Eu posso estar fazendo o que vocês pensarem que eu esteja fazendo. Eu estou distribuindo quentinha para todo o Rio de Janeiro. Mas estou com uma raiva daquele cara que vocês não imaginam. Não tem paz. Não tem paz. Não tem paz. Paz é uma construção interior. E quem não pratica o perdão não tem paz. Por quanto tempo? É problema dele. Mas ele não vai ter paz. Tem um livro do Bezerra de Menezes, eu não me lembro agora qual é. Eu sei que era uma família de judeus perseguindo uma família que, nessa existência a qual o Bezerra está falando, era uma família que foi, na última existência, inquisitores. E como inquisidores, matou toda essa família judia. E eles já estavam há 400 anos perseguindo essa família. E o companheiro dizia, não, eu estou perseguindo porque depois disso eu vou ter paz. Como? Como é que vai ter paz perseguindo? Perceba bem, eu não estou aqui dizendo que é certo, que é errado, longe de mim. Eu estou falando o sentimento de paz que a gente tem que construir, que só vai construir perdoando. Enquanto você carregar qualquer outro sentimento negativo, você não tem paz. E mais, o perdão melhora, gente, a autoestima. O que tem a ver perdão com autoestima? Vocês já pararam para pensar isso? Vocês vão concordar comigo? Não precisa nem eu ameaçar? Que perdão faz mal. Isso é indiscutível. E como é que ele auxilia a autoestima? Vocês concordam também que o perdão é uma coisa difícil. Rapaz, eu consegui fazer, eu consegui perdoar. Isso não é autoestima, não? Isso não é melhora da autoestima? Eu saber que eu sou capaz de tirar de mim um sentimento desse tão ruim? E você já deve ter ouvido esses casos que eu falei, que tem pessoas da mesma família, que não se fala há um monte de tempo. E quando eles conseguem acabar com essa, sei lá o que é, essa discussãozinha qualquer, eles se sentem o quê? Até uma certa maneira vaidosos, porque conseguiu. E quando a gente percebe que é capaz de fazer alguma coisa que é difícil fazer, isso, gente, é um tremendo estímulo para a autoestima. Então a ciência está provando, você quer melhorar a tua autoestima? Então trabalhe o perdão das ofensas. E a ciência é demais. Que o perdão das ofensas, ele dá uma visão de futuro mais positiva. Lógico, se eu estou não perdoando, com esse sentimento rancoroso, com esse sentimento ruim dentro de mim, aqueles mais antigos estão lembrados aquele desenho animado de uma raposa, né? Ó vida, ó azar, ó... Né? Por quê? Porque esse sentimento negativo está dentro dele. Então, quando eu perdoo, a estrada se abre, gente. Eu começo a perceber que tem coisas muito melhor do que esse sentimento anterior que eu estava. Quer dizer, então o perdão também nos auxilia para que a gente veja a coisa de uma maneira mais positiva. E para descansar vocês, vamos ver esse último, que a ciência também nos diz que o melhor ensinamento que alguém pode dar ao outro, isso também Jesus diz, a doutrina espírita diz, e a ciência também diz, é o exemplo.
O exemplo é o melhor ensinamento que você pode dar a alguém. Gente, existe existe ensinamento maior do que esse de você ensinar a alguém através do exemplo a perdoar? Isso é uma das maiores lições que a gente pode dar a todos aqueles que estão à nossa volta. Mas para isso, necessário é aquilo que eu falei anteriormente. Abaixa essa tua bola. Vocês, cada um de nós, somos extremamente valorosos. Mas não extrapolem nesse valor. Não liguem para que as pessoas estão falando. Rapaz, ele fez aquilo tudo, você ainda vai perdoar? Vou. É assim mesmo que tem que falar. Você vai perdoar mesmo? Vou. Ah, mas você é maluco? Tá bom, eu sou maluco. Aí. É não ligar o que o outro está querendo lhe dizer. Faça aquilo que precisa ser feito. Portanto, me perdoe pelo tempo que eu tomei. Muita paz. Agradecemos o nosso irmão Jonatas por mais esse estudo e posso acrescentar que o perdão ele contribui muito para que a gente trabalhe a nossa reforma íntima, né? Para que a gente trabalhe o nosso desenvolvimento enquanto espíritos errantes neste planeta, nesta vida. Vamos agora passar para a segunda parte do nosso trabalho. E agradecemos os nossos irmãos internautas que nos assistem pelo YouTube, reforçando para que compartilhem, curtam, para que os nossos estudos, os nossos trabalhos possam alcançar cada vez mais irmãos aí pelo mundo. Boa noite, obrigada.